Boa noite, Brasil. Está começando o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, direto da capital de todos os brasileiros. Eu já tratei do assunto, tema da entrevista de hoje, por várias vezes. Recebi aqui profissionais de alto gabarito, da Holanda, da Itália, dos Estados Unidos, brasileiros também, tratando sobre o tema da constelação familiar. Mas hoje é um tema mais específico, porque a constelação familiar ela deixou de ser só no âmbito da família e passou para empresas e chegou agora ao judiciário. Eu vou entrevistar duas jovens senhoras, uma é servidora da justiça e outra é juíza, que estão implantando aqui em Brasília, já implantaram inclusive, esse sistema de projeto constelar e conciliar na Justiça do Distrito Federal. Eu vou conversar com a doutora Magali Delap e com a servidora Adara Campos Vieira. Adara, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Doutora, seja muito bem-vinda aqui também ao programa. Eu queria que você começasse explicando, mais uma vez, o que é a constelação familiar. Tá certo. Bom, primeiramente, obrigada por nos receber, Eu gosto muito de falar desse tema, que me é muito caro, e eu costumo citar a explicação da própria Ursula Frank, que foi a primeira pessoa que escreveu cientificamente sobre a constelação. E ela fala que a constelação é uma técnica terapêutica breve, voltada para as soluções e que utiliza imagens. Essas imagens podem ser um grupo de representantes ou aqueles famosos bonequinhos Playmobil. O importante da constelação é a gente personificar essa percepção do cliente. Como é que ele vê a família dele, como que ele vê a empresa. Então a gente trabalha com a representação. E não é psicoterapia, a gente não confunde com psicologia. Pelo que eu entendi, a história é o seguinte: você estimula as pessoas a que elas busquem dentro delas mesmas a solução para os problemas que têm e que elas não sabem de onde vem. E muitas vezes vem da própria família. Exatamente. Por isso é que se chama constelação familiar. Você ela estimula através de objetos ou através de estímulos externos que a pessoa procure identificar coisas que ela sente, mas não sabe identificar de onde vem. É mais ou menos isso. Exatamente, porque além do consciente pessoal, a pessoa tem o inconsciente dela, que Jung e Freud já explicavam, e o inconsciente coletivo. E aí eu cito a próprio pai da sociologia, o Emile Durkheim, que em 1895 já falava da consciência coletiva. Algo que influencia o indivíduo. Um grupo tem muita força e muita influência sobre o indivíduo, principalmente o grupo familiar, que o Bert Hellinger chama de clã. Ele ficou muito tempo nos Zulus, naquela tribo africana, e observou essas leis sistêmicas que atuam e compilou, por meio de outras técnicas, a dinâmica da constelação familiar. Um dos meus entrevistados disse, porque começou tudo para resolver problemas na família, de relações familiares. Um dos meus entrevistados disse que isso poderia ser aplicado numa empresa, num governo, num estado. E agora, aqui em Brasília, nós estamos chegando ao judiciário. Eu imagino que o mais difícil tenha sido convencer as pessoas. Primeiro, para que as pessoas... Eu levei algum tempo para poder compreender o que era a constelação familiar. Por mais que me explicasse, que eu não conseguia, eu tinha essa dificuldade. Eu imagino que o maior desafio tenha sido esse, você conseguir convencer as pessoas de aplicar isso, principalmente no meio tão rígido, tão fortemente sério e sisudo como é o judiciário. Como é que você conseguiu romper essa barreira? Não foi fácil, mas como eu escrevi como um projeto de conclusão de curso, que o tema era a constelação como instrumento de resolução de conflitos no judiciário, e na ocasião meu orientador, que foi o ministro Nefe Cordeiro do STJ, entrou comigo com um pedido de pesquisa acadêmica na Vara da Infância e da Juventude. Aí o Dr. Renato Scursel, que era o juiz titular da Vara, permitiu que a gente ficasse estudando os casos. Então a gente fazia como uma pesquisa empírica, como uma pesquisação, que a gente chama, um termo acadêmico, e a partir dessa pesquisa surgiu o projeto Constelar e Conciliar. E aí eu tive a honra de conhecer outras magistradas, a doutora Magali, que está aqui comigo, e a gente pôde abrir para outras varas. Então hoje a gente está na vara criminal, na vara civil, órfãos de sucessões do Núcleo Bandeirante, no SEJUSC, vara de medida socioeducativa, vara de família de Taguatinga, no programa dos superendividados, que é o único aqui no DF que trabalha. Esse deve estar fazendo o maior sucesso, porque o brasileiro está todo mundo endividado, Bom, agora, doutora Magali, como é que você tomou conhecimento desse projeto e como é que você se abriu a uma coisa tão nova, e como você está aplicando isso?
Bom dia a todos. Na verdade, eu já conhecia a constelação familiar antes de conhecer a Adara e a proposta de levar isso para o tribunal. Então, eu já tinha feito constelação familiar por questões particulares, e quando eu soube da reunião que a Adara trouxe para o tribunal, junto com o NUPEMEC, com a Luciane Huck, eu me encantei. Eu, obviamente, estive presente, e na hora que eu soube que ela tinha esse interesse, na mesma hora eu pensei, eu preciso levar isso para o tribunal. Preciso transformar isso em prática. E foi onde começou, trazendo para os processos, com números, com registro, foi na minha vara. E da onde nós temos, já foram 9 encontros até hoje, desde o ano passado. Nós já estamos com pelo menos mais 9 outras varas já aplicando a constelação familiar. Desde esse início que foi lá na Vara Civil, Família, Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. Você é lá dessa... Há quanto tempo você é juíza? 9 anos. 9 anos. Então você entrou menina para ser juíza. Você é brasiliense, né? Sou brasiliense. Agora, na prática, como é que funciona, como é que se dá esse trabalho? Como é que as pessoas, né, que são as pessoas envolvidas, vamos chamar de pacientes, né, os clientes, né, as pessoas que estão sendo submetidas a algum problema de conflito familiar lá como é que eles recebem e como é que eles aceitam participar? Porque eles têm essa opção de aceitar ou não participar da constelação familiar, ou é compulsório? Não, de forma alguma. Eu intimo para comparecer ao evento. Comparece quem quiser, porque a participação é voluntária. Agora, funciona da seguinte maneira. Eu seleciono processos parecidos. Por exemplo, nessa ocasião, sexta-feira, vai ter um evento sobre guarda. Então, eu seleciono processos que tenham relativos à guarda. Todos os processos semelhantes. A mãe abandonou os filhos, então seleciono vários processos onde a mãe tem abandonado o filho, para que aquele evento da constelação familiar se aplique a todos, tenha uma aplicação mais genérica. E por mais incrível que pareça, as partes me parecem que elas estão pedindo ajuda. Elas não chegam na justiça porque elas gostariam de estar na justiça, porque elas gostam de estar lá, porque elas querem ouvir o juiz. Não, nada disso. É um pedido de socorro. E a partir do momento que elas têm qualquer projeto, qualquer forma de serem ouvidas, elas se sentem muito felizes. Então, a partir desse momento, quando começou, no início a adesão era muito baixa, mas depois do segundo, terceiro encontro, que foi vendo que é uma coisa que sempre tem, que saiu na televisão, que todo mundo já está falando, saiu no jornal, ganhou mais credibilidade, as partes pedem para participar, os advogados pedem para incluir processos de outras varas, de outros juízes. Os juízes começaram a se interessar, então começou a ampliar mesmo esse trabalho. De forma que, o que acontece com a parte? Independente dela ser constelada ou não, ela chega no lugar, ela percebe que as pessoas estão passando pela mesma dor que elas, então elas veem que, às vezes, a dor dela não é tão grande. E a partir daquele momento, ela se sente tocada de alguma maneira a tentar resolver o problema, que já está há muito tempo na justiça. No momento posterior, eu marco uma audiência de conciliação, e nessa audiência, as pessoas se posicionam de forma mais receptiva a conversar. E a partir desse momento, eu aplico técnicas de comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg, e a partir daí a gente consegue uma média, vou pegar aqui meu papelzinho, de 53% de acordo. Essa é a média de processos de alta litigiosidade. Eu já coloquei inventário, já coloquei guarda, divórcio com grandes partilhas de bens, alimentos, então tem sido assim. Quando ambas as partes estão presentes no evento, esse número aumenta para 67% de acordo. Então é muito efetivo, muito eficaz. O amor é um sentimento muito próximo do ódio. Quando tem uma separação, né, e eu até brinco às vezes que principalmente quando o homem troca a mulher por uma mulher mais nova, é um conflito que aquele amor se transforma num ódio mortal. E a pessoa quer, se pudesse, destruir o parceiro. E vice-versa também quando é a mulher que abandona o homem, né? Então, nesse processo, os mais prejudicados são os filhos, quando tem os filhos, porque eles são usados como ferramenta de pressão, né, de impedir que o pai veja, de esconder o filho, uma série de coisas, né? Então, chega para você nessa situação. E aí, com esse processo da constelação familiar, né, na segunda, na terceira audiência, você sente que muda a disposição, muda o clima e
como é que é para você ver aquela situação que chegou em altíssimo grau de estresse ser solucionada, porque eu sei de casos em que as pessoas voltam até a conversar civilizadamente. Já pegamos casos que eles não queriam nem separar, né? Que entraram com um pedido de divórcio, na hora que a gente vai trabalhar o conflito, eles falam, na verdade a gente não quer separar, a gente não está conseguindo conversar, dialogar. E uma coisa que a gente conversa muito é que na maioria das vezes os processos são fenômenos jurídicos revertidos, na verdade, são conflitos emocionais que estão ali escondidos, como forma de processos, né? Então, por exemplo, já pegamos casos de inventário que o rapaz falou, não, eu simplesmente não desisto desse processo porque meu pai não me olha, então eu só quero ser visto. Já tivemos casos de divórcio que a mulher comentava, não, mas eu não quero separar desse homem, eu quero que ele assuma o filho. E esses casos que o senhor está falando de alienação parental são perfeitamente trabalhados na constelação. A constelação trabalha as leis sistêmicas, e um dos quesitos principais é a importância dos pais. O pai e a mãe têm a mesma importância, os dois são portas de entrada para a vida, então merecem ser honrados, merecem ser respeitados, independente da briga do casal. O casal pode brigar, mas a função parental tem que ser respeitada sempre. Agora, o primeiro lugar onde foi iniciado o projeto foi lá na vara que você trabalha, né? Todos os juízes de pronto atenderam, houve uma certa desconfiança, uma certa... Vamos entender, não sei o que é isso e tal, etc. Como é que foi o início da coisa? Na verdade, o primeiro lugar que teve foi na vara da infância e da juventude para os jovens infratores. Em segundo lugar, que foi lá na vara civil, família, sucessões do Núcleo Bandeirante, dessa maneira sistematizada, com intimação para participar, com a participação no local do evento, que é dentro do fórum, com a intimação para audiências de conciliação. A repercussão inicial junto com os colegas, certamente, é de que isso não vai funcionar, porque é algo novo. Eu trabalho numa instituição onde é uma instituição antiga, que é a magistratura, onde os colegas estão acostumados a sentenciar, porque é muito mais simples, a gente simplesmente decidir o que está sendo colocado. Mas a partir do momento que a gente traz novas abordagens, só com resultados que a gente consegue mostrar que pode ter efeito para outros colegas. E com esses resultados que os colegas começaram a se interessar. Os resultados e as partes pedindo, e os advogados pedindo, e a repercussão junto com a ABDF, a repercussão junto com a televisão e rádio e também jornal, a partir daí os colegas sim trouxeram muito interesse. A decisão judicial, muitas vezes ela é legal, mas nem sempre é justa para uma das partes, né? Então, meu pai, meu velho e sábio pai, dizia que um mau acordo é melhor do que uma boa demanda. Nós vamos continuar esse assunto no próximo bloco. Estou conversando com a doutora Magali Delap e com a Dara Campos Vieira, falando sobre a aplicação da constelação familiar no judiciário. E eu terminei o bloco citando uma frase do meu saudoso, querido e sábio pai Tonho Aguiar, em que ele dizia que um mau acordo é melhor do que uma boa demanda. Você, como juíza, o que você pensa a respeito dessa frase? Eu concordo plenamente, porque qualquer acordo significa que a parte participou da solução do problema dela. Ele vai ser melhor do que uma decisão tomada por um terceiro, porque o terceiro está de fora. E por ele estar de fora do conflito, é óbvio que é mais fácil resolver, não vai resolver com o calor da emoção, mas não parte daquele que precisa resolver. E resolver o seu próprio problema é se empoderar da sua capacidade de solucionar a sua vida, suas questões, seus dilemas. Isso é muito mais importante do que uma sentença. Essa é a grande questão do projeto Constelar e Conciliar. É porque a sentença judicial sempre agrada quem ganha e desagrada quem perde. Nesse caso, há o acordo, né? Isso deve, inclusive, diminuir o tempo, ajudar a aliviar a pressão, que o trabalho de vocês é super sobrecarregado, né? E a solução desse abrevia o tempo, porque se chegou num acordo, resolve-se ali, né? Principalmente quando envolve crianças, né? Eu imagino que seja os principais prejudicados em todo conflito familiar são os filhos, são as crianças, né? Bom, isso começou
aqui vem crescendo, já estão em outras varas, né? E você imagina que no futuro isso possa ir também para outros tipos, que por enquanto está só na área da familiar? Não, na verdade começou aqui no Brasil, começou no interior da Bahia, com o Dr. Sam Storch. Depois em Goiânia, uma psicóloga, Rosângela Montefusco, chegou a ganhar até um prêmio conciliar. Mas qual é a área deles? Então, tem várias áreas. Em Goiânia, eles trabalham nessa área de resolução de conflitos e família. Em Rondônia, um grupo de juízes fizeram uma formação para estar aplicando em várias áreas. No Mato Grosso do Sul, tem um procurador Hamilton e um grupo de voluntários que aplicam na infância e na juventude nos casos de violência. Aqui no DF, a gente também está atendendo o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Em Brasília, no Riacho Fundo. Em Pernambuco, o Marcelo Perisoli, que é até um colega meu, ele aplica nos presídios, o projeto é lindo lá. Em Alagoas, o doutor Yuli aplica nas varas de família. No Rio de Janeiro, que até saiu a reportagem, o juiz André Tridnick, em parceria com uma consteladora Ruth, aplica também nos casos de família. E fora do Brasil, tem um ativista da paz, que é o Cohen, ele aplicou nos presídios em 2006. Então, assim, a experiência fora do Brasil é até anterior. E na Espanha já tem até um curso que chama Mediação Sistêmica, que é aplicado, eles já levaram para a área acadêmica, que é um movimento que está acontecendo hoje aqui no país, aqui no Brasil. E é um curso em Pamplona que tem, bem interessante. Bom, você falou em voluntários, né? Eu fiquei pensando aqui, não é o juiz que faz esse trabalho, doutora Magali? Na verdade, não. O juiz, ele pode ser constelador de forma pessoal, para a questão da vida dele, mas dentro de um tribunal, ele vai estar violando não só o princípio da confidencialidade que há na constelação familiar, como ele se tornará suspeito para posteriormente ter que julgar aqueles casos. Então aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e em todos os outros tribunais, à exceção do interior da Bahia, não é o juiz que faz a constelação familiar. São voluntários formados em constelação familiar. Aqui Brasília é uma cidade que ela é aberta ao novo. Eu recebi aqui nesse programa o Dr. Luiz Henrique Machado de Aguiar, que implantou aqui em Brasília, junto com um grupo de pessoas, uma atividade única no mundo. Eles foram até apresentar isso no Congresso Mundial de Psicologia em Madrid, em que você falou aí da violência contra a mulher. Todo mundo cuida da mulher, a delegacia da mulher, todo mundo protege, tem a casa que acolhe as mulheres e tal. E esse jovem psicólogo formado na UNB, com mestrado, está fazendo agora doutorado, e ele disse, bom, mas isso aí é a consequência. Qual é a causa? A causa é o homem que bate. Por que que o homem bate? Aí é o trabalho que eles vêm desenvolvendo. Né? Inovador. É um trabalho inovador. Como é que, doutora Magali, como é que funciona na prática? Chega a audiência, porque o ambiente de uma audiência é sempre muito tenso. A juíza está sentada, o escrivão, a escrivã sentada, os advogados, as partes, e é sempre um ambiente tenso, né? Porque sempre é uma disputa em que todos têm a expectativa de ganhar e o medo de perder. Como é que se dá, na prática, esse processo da constelação? É feito na própria sala da audiência ou em um local específico? O evento ele se dá numa sala específica. Antes era no nosso espaço do Tribunal do Júri, porque não tínhamos uma sala. Hoje lá no Bandeirante já tem uma sala enorme, que cabe até mais de 60 pessoas em círculo para participar do evento. Esse é um dia à parte da audiência. Nesse dia as pessoas vão apenas para assistir o evento. Elas saem de lá, vão para casa e pensam. Dali uns 15 dias eu marco a audiência. Esse evento é feito com pessoas que já aceitaram participar, para que os outros tivessem um exemplo? Sim. Na verdade, eu intimo um grupo de processos, eu intimo uma média de 20 processos para cada evento e comparece numa média de 50% dos processos que eu intimo. Ou uma parte ou as duas partes. E a partir desse momento tem a constelação. A constelação acontece normalmente numa sexta-feira, a partir das 16h30 até as 18 horas. A Dara faz uma breve explanação do que se trata, fala que é voluntário, só participa quem quer. Então naquele momento a pessoa se voluntaria a participar. Se tiver mais de uma pessoa interessada a constelar, o grupo escolhe de que forma. A pessoa brevemente fala, eu quero constelar o meu problema com meu marido, porque ele isso. Eu quero constelar a questão com meu filho, porque ele isso. De forma bem breve. E o grupo vota. Quem o grupo quiser é aquele que vai ser o constelado. É só uma constelação. A pessoa que constela, para ela ser constelada, ela escolhe representantes para sua família, de origem, pai, mãe,
filho, esposa, outros filhos, primeiro marido, primeira esposa. Então, ali naquela roda, eu tenho um problema com meu pai, escolhe alguém ali para representar o pai e coloca lá. Problema Exato. com a mãe, coloca com a mulher, problema com o filho. Então, a partir desse momento, e é como se a pessoa estivesse arrancando o problema de dentro de si, é mais ou menos assim? Eu não denominaria dessa maneira. Eu visualizo de uma forma muito simples. Eu visualizo como se fosse uma fotografia. Porque os nossos problemas estão tão dentro que a gente não olha, a gente não vê o que está acontecendo. A partir do momento que eu vejo o problema numa fotografia, eu olho a fotografia e vejo: ah, o meu problema é com o meu pai que está no lugar errado. O meu problema é com o meu filho que está agindo como se fosse o pai da relação. Ah, o meu problema é esse. Uma foto que é tirada. Porque a constelação, ela permite você olhar qual é o problema. Então você olha aquela fotografia. E nesse momento que há a conscientização. Talvez não a solução do problema, mas a conscientização da origem daquela questão, que pode ser aquela questão que esteja no processo. Bom, e no caso, por exemplo, eu tenho um problema que eu identifico que é com meu pai. Né? É necessário que esse pai participe da constelação ou seu pai já morreu? Tá, deixa eu até explicar isso aí. A constelação, como ela trabalha com essa questão da representação, que inclusive eu sempre gosto de citar os precursores do trabalho, porque muitas pessoas acham que o Bert Hellinger criou a constelação, e não foi. Na verdade, ele conheceu a constelação com Ruth McClendon e Les Cadiz, que eram umas americanas que já trabalhavam com essa técnica, e ele desenvolveu o método. Então, assim, Jacob Moreno já trabalhava com psicodrama, que é essa cura através da ação dramática. A Virginia Satir, que era da Escola de Palo Alto, trabalhava com programação neurolinguística e com as esculturas familiares, certo? E essa questão da pessoa ter acesso às informações do representante é o famoso campo mórfico, que é o que eu costumo citar o próprio Daniel Goleman, que ele fala essa questão do cérebro social, que a gente tem uma capacidade empática e humana de sentir o outro. Se eu for te representar, eu vou ter suas sensações, os seus sentimentos, as suas emoções. E isso num campo de constelação vem à tona. E a gente vai trabalhar o que está não dito naquela família. Qual a emoção que você sente que paralisou? A pessoa está anestesiada naquele trauma, naquele fato, naquela informação. Então tudo isso é trabalhado de uma maneira leve, de uma maneira assim suave, né? E é muito bonito a forma como a dinâmica acontece. Porque as relações familiares são muito intensas. E quanto maior a intimidade, maior o atrito. Porque a primeira dificuldade deve ser vencer a timidez das pessoas que estão ali. Porque não são pessoas acostumadas a se manifestar na frente dos outros e vão expor problemas sérios, problemas, pelo menos para elas sérios. Né? Então eu acho que esse primeiro momento da quebra da timidez deve ser o mais difícil. É o mais difícil, é o mais difícil. Mas a gente trabalha assim com muito carinho, com muito acolhimento e colocando exatamente isso, que o problema, como a doutora separa, por temas em comum. Então as pessoas chegam ali com o mesmo tema, o mesmo problema. Então quando elas começam a perceber que elas têm uma dificuldade assim como o outro, aí assim, é só os 5 primeiros minutos, depois essa facilidade. técnica é usada também no Alcoólicos Anônimos e no Narcóticos Anônimos também, que um se apoia na dificuldade do outro. Processo de né? empatia. Agora você é servidora da Justiça, mas nesse projeto você é voluntária. Eu sou voluntária. E eu estou vendo aqui Isso. que vai se abrir um edital para voluntários. Como é que isso vai se dar e quando Perfeito, será? E como é que porque se participa tem disso? 2 anos que eu sou a única voluntária, consteladora, mas começou com uma vara, hoje nós temos 10. E nós vimos esse projeto como uma política pública, eu vejo assim. Né? Então, assim, já saiu até uma reportagem do Conselho Nacional de Justiça dizendo que a prática está de acordo com a política atual do novo Código de Processo Civil, da Resolução 125, e com a própria demanda do Estado, de que nós não podemos mais decidir os conflitos. As partes precisam dialogar. Claro que não é milagre, às vezes, muitas vezes, vai precisar do juiz sentenciar e decidir. Né? Então, assim, é algo que a gente precisa expandir. Então, a ideia é que venham outros consteladores, até porque a gente costuma falar na sistêmica que não existe carreira solo, não vou conseguir ficar sozinha fazendo isso, a doutora também não vai conseguir com uma vara só resolver o problema de acesso à justiça. Então, é a intenção que a gente traga. E aconteceu uma coisa muito bonita, que 50 consteladores de Brasília se cadastraram dizendo que tem interesse em participar do projeto como voluntários. Olha que beleza. E quando isso se dará? Como é que, se tiver alguém mais interessado em participar, como é que Então, o tribunal já está com o edital aberto, as pessoas estão enviando, vai precisar de uma carga horária mínima de 120 horas, certo? E a gente vai fazer um curso de alinhamento. Então, eu e a doutora Magali, dia 26 e 28 de junho, a gente vai estar recebendo esses voluntários,
É o tribunal que vai avaliar os currículos, né, os critérios de seleção. Mas e qual é o e vamos contato? colocar Tem algum eles para site, algum trabalhar. e-mail, algum telefone? cursos.nupemec@tjdft.jus.br. Nós vamos escrever embaixo aqui, porque você não vai guardar, é comprido o site, né? É comprido, mas no próprio site do Tribunal de Justiça, www.tjdft.jus.br, tem uma abinha, Projeto Constelar e Conciliar, clica e aparece os documentos que precisam para poder se cadastrar, né, a capacitação que a pessoa precisa ter, que é 120 horas, porque a gente está alocando com a mediação, e como é que vai haver esse processo de seleção. Inclusive, uma coisa que eu queria comentar, que é interessante, a gente colocou essas 120 horas tentando linkar com a política pública de mediação, que eu cheguei a escrever um projeto de lei e dei entrada em nome da Associação Brasileira de Consteladores Sistêmicos na Comissão de Legislação Participativa, no intuito de que esse projeto vire uma política pública, não só aqui no DF, como nos outros estados, né? De que forma a constelação pode ser um instrumento para o Poder Judiciário, em qual área que ela pode ser mais bem empregada, é na criminal, é na infância e na juventude, é na área civil, nos inventários, de que forma isso pode ser um instrumento. Né? E o processo já foi distribuído, está até na mão da deputada Érica Cocai, e ela já movimentou, a gente conseguiu uma autorização para uma audiência pública para debater com a sociedade esse projeto e esse instrumento que nós podemos ter. Olha, eu sou da metade do século passado, eu nasci em 1950. No ano que eu nasci, mulher só ficava na cozinha. Uma ou outra, assim, mais ousada, é que saía para trabalhar fora, né? Hoje eu vejo com excelentes olhos que as mulheres estão tomando conta de tudo e cuidando muito melhor do que nós. Eu fico muito feliz de ter mostrado ao Brasil essas duas jovens, a Dara e a doutora Magali, né? E parabenizá-las pelo trabalho e torcer para que vocês continuem levando isso à frente. E o nosso programa estará sempre à disposição para que vocês venham aqui. Com certeza o Brasil inteiro está assistindo e muitas outras pessoas hão de interessar pelo assunto e disseminar isso pelo Brasil, porque o que é bom tem que ser universalizado, né? Muito obrigado, Dara. Eu quero te agradecer também, né? E se tiver oportunidade, quero trazer meus outros colegas que também fazem esse trabalho, os meus parceiros, né? O Imensa Vida, Constelar, Instituto Ser Luz. Quero trazer o Perisoli, que faz nos presídios. Eu acho que tem muita experiência bonita e a gente precisa prestigiar essas pessoas. Nosso programa existe para isso, para mostrar ao Brasil o que se faz de bom em Brasília. Doutora Magali, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Muito obrigada, eu que agradeço. Em nome do projeto Constelar e Conciliar e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal.